Hoje nós vamos começar a equação quadrática, ou equação de segundo grau, como está no plano de ensino de vocês. E nessa primeira parte, nessa aula, nós vamos apenas estudar como achar as raízes da equação. As raízes da equação são os valores que eu vou encontrar para x. Antigamente, quando nós tínhamos a equação do primeiro grau, a gente colocava, encontre o valor de x. Está correto. Nós poderíamos falar também, encontre a raiz da equação, quando ela é de primeiro grau. Quando ela é de segundo grau, eu não posso simplesmente falar, encontre a raiz da equação ou encontre o valor de x. Eu tenho que considerar que uma equação de grau 2, eu posso ter dois valores para x. E esses valores de x, posteriormente, vocês vão conseguir fazer alguma série de associações interessantes. Eu primeiro tenho que passar, então, as aulas, pelo menos as 3 primeiras aulas, para depois a gente começar a fazer alguma comparação interessante dos conteúdos passados. Na nossa segunda aula, nós vamos achar os vértices. E na terceira, nós vamos construir a parábola no plano cartesiano. Aqui uma pequena parte teórica. Eu quero que vocês leiam isso aqui, copiem no caderno. E tem umas aplicações aqui também para a fórmula de Bhaskara, como na engenharia, na física e na administração. Popularmente, essa fórmula ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Ela é chamada desse jeito só aqui no Brasil. No resto do mundo, ela é chamada de fórmula quadrática. Por que é chamada de fórmula de Bhaskara? Eu não faço a menor ideia. Mas no resto do mundo inteiro, se tu for falar em qualquer outro lugar, aplica a fórmula de Bhaskara, a pessoa vai ficar sem saber o que dizer, porque ela não conhece como esse nome. No mundo inteiro, é fórmula quadrática. Se vocês querem chamar de Bhaskara, aí é um critério de vocês. Dentro dessa minha fórmula também, eu posso encontrar uma variação. Por exemplo, aqui, dentro desse radical, eu posso encontrar um delta. E esse delta nada mais é do que a representação de b ao quadrado menos 4 vezes ac. Posteriormente, esse delta a gente vai usar na equação para encontrar os vértices. Mas como eu disse, nessa aula nós vamos encontrar as raízes da equação. Ou seja, aonde a minha parábola encosta no eixo x. No primeiro exemplo, então, eu quero descobrir as raízes dessa minha equação. Uma equação de segundo grau, ela é um trinômio. Um trinômio, ela é representada dessa forma aqui. ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou usar os meus valores de a, b e c dentro da minha fórmula quadrática. Eu preciso, então, saber quais são os meus valores de a, quais são os meus valores de a, b e de c. Sabendo meus valores de a, b e c, eu posso aplicar a minha fórmula e eu posso encontrar tranquilamente as minhas raízes. É simples assim. Identificar na equação o a, b e o c, aplicar dentro da fórmula e se tu fizer correto, tu tem as raízes de x. Então aqui, o meu a dentro dessa equação aqui vai ser 1. O meu b vai ser menos 5 e o meu c vai ser 6. Aplicando esse valor que eu tenho aqui dentro da minha equação, eu vou substituir o b, o a e o c por esses valores que eu tenho aqui. Cuidem no seguinte, aqui é menos b e aqui eu tenho menos 5. Eu vou colocar então aqui, essa parte, menos 5. Faço depois a regra de sinais aqui, tá? E aqui eu tenho mais ou menos a raiz desses valores aqui dentro. Por que mais ou por que menos? Isso também nós já estudamos em potenciação. Qualquer dúvida é só fazer uma revisão lá nas aulas passadas. Então, substituindo todos os meus valores de a, b e c, eu fico com essa minha equação aqui, exatamente da forma que está aqui. Aqui o menos 5 está dentro de um parêntese, tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Cuidem muito bem as propriedades, todos os conteúdos que a gente viu até agora nesse momento. Eu vou ficar então com 5, mais ou menos uma raiz de 25 menos 24 sobre 2.
5 mais ou menos a raiz de 1, 25 menos 24 é 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então eu fico com 5 mais ou menos 1 sobre 2. A partir desse momento, eu divido a minha equação em duas, porque eu tenho aqui um sinal de mais e um de menos. E eu tenho que saber o meu valor mínimo e o meu valor máximo, onde os meus pontos encontram o eixo x. Então, nessa primeira aqui, eu vou fazer o 5 mais 1, e nessa segunda eu vou fazer o 5 menos 1. Todas as duas sobre 2. Então, aqui eu tenho o meu x1 e o meu x2. x' 1, x' 2. Os meus valores de x que eu vou encontrar. As minhas raízes. Então, fazendo 5 mais 1, eu vou ficar com 6 sobre 2. E o 5 menos 1 eu vou ficar com 4 sobre 2. 6 dividido por 2 eu vou ficar com 3. E 4 dividido por 2 eu vou ficar com 2. Lá no início do ano, vocês estão lembrados que a gente fatorava essas equações de segundo grau e eu disse que isso a gente ia usar agora quando a gente estudasse equações de segundo grau. Pois então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode fazer isso. A gente não precisa fazer toda essa conta que eu fiz agora e não precisa usar aquela fórmula de Bhaskara ou a fórmula quadrática. Eu posso simplesmente pegar essa equação, fazer uma fatoração dela, e eu não vou explicar aqui como eu faço, porque a gente já viu isso lá no início do ano. Eu aconselho que vocês revejam as aulas, porque agora não é o momento de ter que ensinar tudo de novo. Além do mais, ficou tudo gravado, né? E vocês têm um caderno. Então, fazendo a fatoração aqui, nós vamos ficar com x menos 3 vezes x menos 2. O que acontece aqui de interessante é que quando eu fatorei esse valor aqui, eu descobri que para eu chegar nesse produto, nesse trinômio de grau 2, eu tive que fazer uma multiplicação com esses valores aqui. Eu cheguei à origem desse meu produto. A parte literal fica de um lado e a parte numérica fica de outra. Então esse meu x menos 3 aqui, ele tem que ser igual a zero, assim como esse meu x menos 2. Todos os dois têm que ser igual a zero. E esse meu x aqui tem que ficar de um lado, a parte literal tem que ficar de um lado e a parte numérica tem que ficar do outro. Parte literal ou parte algébrica, é a mesma coisa. Então, eu faço a compensação aqui, eu coloco mais 3 desse lado e mais 2 desse lado, e eu fico então com x igual a 3 e x igual a 2. Ou seja, as raízes que eu encontrei ali na minha equação aplicando a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula quadrática. Certo? Tem duas vias para fazer isso. Tu pode fazer com a fórmula, ou tu pode fazer com a fatoração. Se tu quiser fazer pela fatoração, tu tem que entender muito bem o que tu está fazendo. Qual eu aconselho a vocês seguirem? Tanto faz. Vai depender do que vocês acharem mais fácil. Às vezes vocês vão olhar essa equação e vocês vão saber, simplesmente olhando para ela, quais as raízes dela. É claro que isso vai acontecer se vocês exercitarem bastante. Vou passar então para um segundo exemplo. Aqui descobrimos os dois valores de x, as minhas raízes. Vou guardar isso aqui e eu vou usar posteriormente para me construir o meu gráfico. Agora eu vou dar um outro exemplo de uma outra equação. Um x ao quadrado menos 3x menos 4. Eu vou descobrir quais são os meus valores de a, b e c e aplicar dentro da fórmula. O meu valor de a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 4. Vou pegar então os meus valores de a, b e c e aplicar aqui dentro da minha fórmula. Aplicando dentro da minha fórmula eu vou ficar com a seguinte situação. Cuido muito bem os sinais, faço as operações que eu tenho que fazer e eu vou ficar com x igual a 3 mais ou menos 5. Esse 9 mais 16 aqui dá 25. A raiz de 25 é 5. Então aqui eu tenho 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Aqui, a partir desse momento, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Essa
parte aqui eu vou fazer o 3 mais 5, e nessa aqui eu vou fazer o 3 menos 5. 8 dividido por 2 vai dar 4, e menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho as raízes da minha equação, que são menos 1 e 4. Posso fazer a fatoração também desses valores aqui. Vamos ver como fica. Eu tenho, então, esse meu valor de x ao quadrado menos 3x menos 4. Fatorando ele, eu vou ficar com o resultado que eu encontrei aplicando a fórmula. Vou deixar aqui a questão C e D para vocês tentarem. Eu quero que vocês copiem toda a aula no caderno, inclusive esses dois exercícios. É para bater a foto e anexar nessa atividade. Foto borrada no escuro eu não vou nem olhar e, consequentemente, vocês vão perder a pontuação. Postar atrasado, provavelmente eu também não vou conseguir ver a tua atividade. Eu tenho que gravar as aulas e corrigir as atividades atuais. Essa é uma atividade de presença. Até a próxima aula.